E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Queridos, este é o Falando da Verdade, meu nome é Fábio Campos. Eu quero te fazer uma perguntinha. Você sabe quando Deus entra com providência e quando Deus não entra com providência? É o que nós vamos tratar nesta mensagem/estudo que vamos, neste momento, ministrar para a tua vida. Então acompanha até o final e, é claro, se você chegar até o final, deixe teu like e se inscreva no canal. Então essa é a pergunta que não quer se calar. Quando a providência de Deus entra em nossas vidas? Você sabe qual é o momento exato que Deus vai entrar com providência ou que Deus tem que entrar com providência? Muita gente vive pedindo assim: Senhor, eu quero a tua providência. Senhor, eu preciso da tua providência. Me ajuda, meu Pai. Entra com providência. Afinal de contas, você sabe exatamente quando Deus vai entrar com providência? Você sabe exatamente quando Deus não vai entrar com providência? Existem situações que Deus vai entrar com providência e existem situações que Deus não vai entrar com providência. É claro que a gente tem que aprender a diferenciar as situações. Nós estamos aqui percebendo que uma situação extremamente complexa se apresenta. Primeiramente, antes de qualquer providência de Deus, é preciso existir em nossas vidas uma obediência abnegada a Deus. Deus fala com Abrão: vai até o monte, leva o teu filho para sacrificar, o teu único filho, o filho que ele não poderia ter, mas que Deus deu. E Deus fala assim: vai lá e sacrifica para mim. Abrão não questiona, sobe o monte, fala para os seus conservos: ó, fiquem aqui agora porque eu vou subir com o garoto, com o moço, e quando a gente terminar de adorar, nós voltaremos. Mas ele sabia que tinha que sacrificar Isaac. Quando então ele vai obedecer à voz de Deus, Deus envia um anjo que brada dos céus e vocês sabem o que acontece aqui. Um cordeiro preparado. Então, eu fico pensando assim, às vezes a gente quer providência de Deus para tudo. Nós queremos providência para qualquer coisa. A gente precisa diferenciar as situações. Você já viu que providência de Deus são em circunstâncias praticamente quase que impossíveis, quase que sem retorno, sem volta. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Se a tua situação é sem retorno, sem volta, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Se for necessário, Deus entrará com providência. Se não for necessário, Deus fará outras coisas e nós vamos ver em nome do Senhor Jesus. Claro que você vai primeiro diferenciar as situações do dia a dia e as situações corriqueiras que cada um de nós passa. Então, para a gente poder diferenciar, porque agora nós vamos começar a falar das situações em que Deus não entra com providência. Então, você primeiro vai diferenciar as situações do dia a dia, as situações comuns, normais, que Deus vai dar para mim, para você, sabedoria e força para a gente agir, para a gente entender e para a gente resolver. Ok, gente? Então, quando Deus não entra com providência? Vamos lá? Primeiramente, na consequência dos nossos erros. Você deve pensar assim: pastor, mas todos nós somos errados, a gente erra todo dia. Existem erros e a lei da semeadura explica claramente sobre isso. Mas o que a gente precisa entender nesse momento é que Deus, nesse momento, ele não vai entrar com providência depois que você colhe por causa de alguma coisa que você plantou errado. Ou seja, quando a lei da semeadura se faz presente em nossas vidas e a gente acaba colhendo aquilo que infelizmente a gente plantou, Deus entrará com misericórdia. Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida, na minha vida, e vai fazer a gente se sair daquilo pela sua misericórdia. Deus vai nos dar sabedoria para a gente conseguir retornar e reformular a situação, mas Deus não vai entrar com providência, ou seja, o problema vai acontecer, a situação vai acontecer, a gente vai colher pelo problema plantado, a gente vai até sofrer alguns anos, meses, não sei, a vida, mas Deus sempre agirá com misericórdia. Então, quando Deus não entra com providência, quando nós colhemos aquilo que estamos plantando. Ok, gente? Quando Deus não entra com providência, no descumprimento das suas ordens. Texto clássico de Gênesis, capítulo de número 2, versículos 16 e 17, fala da queda do homem, fala das consequências gravíssimas que iria acontecer se, infelizmente, tanto Adão quanto Eva fizessem o que fizeram. E aí, a recompensa, ou seja, o que foi proposto, o que foi dito, aconteceu. Às vezes, meus irmãos, a gente quer providência para coisas em nossas vidas quando a gente descumpre ordens de Deus. E você pensa: mas Deus não é misericordioso? Deus é misericordioso, sim. Mas aqui no caso, Deus falou assim: olha, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E Deus não mentiu. Deus falou o seguinte para Adão e para Eva: ok, vocês vão comer desse fruto, vocês vão morrer. E aí, tanto Adão quanto Eva, antes de comerem do fruto ou da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles, claro, tinham um corpo de
de glória? Eu quero lembrar para todos vocês que Adão, ele usava 100% da sua capacidade cerebral. Isso é inimaginável. Tanto é que Deus falou para Adão, olha, você vai dar nome para tudo. Pensa em tudo que você possa imaginar aí de aves, de flores, de vegetação, de fauna, flora. Tudo Adão que deu o nome. Ele nomeou tudo. Cada animal desta terra. Pense num nome aí. Foi ele que deu. Tal a sua sabedoria. Então ele usava 100% do cérebro. E ele jogou tudo isso fora. Então, na verdade, às vezes nós temos muitas vantagens em várias coisas em nossas vidas. E por desrespeitarmos as ordens de Deus expressas para algumas coisas, a gente joga fora literalmente algumas coisas que, infelizmente, a gente viu na mão e jogou fora. E aí você pensa, e agora, pastor? Se eu joguei fora, se eu desrespeitei uma ordem de Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Calma, porque aqui Deus promete uma recompensa. A recompensa, na verdade, não é uma coisa ruim. Ok, a gente desobedece a ordem de Deus, mas nós precisamos pedir o conserto de Deus para as nossas vidas e precisamos irmos até o fim das nossas vidas fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Aí, então, receberemos uma recompensa do Senhor. É bem diferente. Nesse caso, quando tanto Adão quanto Eva pecaram, eles não obtiveram livramento de Deus, ou seja, não voltaram a ter corpo de glória, não voltaram a usar 100% do cérebro. Foram limitados, foram fadados à morte e ao trabalho, ok? Então, nesse caso, quando a gente desobedece uma ordem expressa de Deus, a gente não tem livramento. Mas Deus nos dá recompensa se ficarmos e se formos fiéis até o fim das nossas vidas com o Senhor Jesus Cristo, ok, gente? Quando Deus não entra com providência? Na falta do conhecimento da sua palavra. Texto clássico. Erreis, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí a gente fica pensando, e eu começo a matutar comigo mesmo. Deus quer fazer coisas maravilhosas em nossas vidas, eu não tenho dúvidas. Mas se a gente não parar para atentar para a palavra de Deus, para ouvi-la e para praticá-la, como a gente vai querer que Deus, ou como eu vou pensar que alguma coisa boa acontecerá comigo, se eu não estou sequer prestando atenção naquilo que Deus fala para a minha vida? Ou seja, a palavra está me dizendo exatamente o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Mas eu simplesmente erro porque eu não procuro conhecer a palavra de Deus. Então, se você pensa que porque você não conhece a palavra de Deus, Deus vai entrar com providência, está enganado. Primeiro porque a palavra de Deus está aqui, ó, para mim e para você. A qualquer momento, nesse telefone que você me assiste, ou nesse computador que você me assiste, ou aí na tua mesa de cabeceira, talvez, pegando poeira, eu não sei, mas a palavra de Deus está aí. Então nós precisamos aprender a palavra do Senhor. Nós precisamos não somente aprender, mas praticá-la. Então, quando o Senhor fala que a gente erra por não conhecer o poder de Deus através da palavra, nem as Escrituras, ele fala claramente o seguinte: não era pra gente errar tanto, porque se a gente conhecesse, a gente não erraria tanto. E neste caso, Deus entrará com livramento, Deus não entrará com providência. Quando a gente erra não conhecendo as Escrituras, o Senhor entra com livramento para que tenhamos outra chance, para que possamos aprender e não errar mais. Você pode glorificar Deus por isso? Aleluia! Ok, queridos, agora em quais circunstâncias Deus vai entrar com providência? A gente já viu que Deus não entra com providência em situações onde Ele vai entrar com a sua misericórdia, onde Ele vai recompensar e onde Ele vai dar livramento, mas Ele não vai entrar com providência, ou seja, as coisas vão acontecer, mas mesmo assim Deus vai agir. Agora vamos às situações onde Deus entrará com providências. Vamos lá? Quando Ele mesmo, quando o nosso Deus permitir situações irreversíveis. Falamos aqui desta situação que parecia ser irreversível e era. Deus fala, vai lá, sacrifica, um abraço, acabou. E quando Abraão, ele vai literalmente imolar o seu filho, um anjo brada e fala, para! E é isso que nós precisamos entender. Quando Deus entrará com providência em nossas vidas, amados irmãos, quando houverem situações irreversíveis, Deus então providenciará. Deus colocará uma outra coisa melhor. Deus vai fazer uma resolução daquilo que estava sem solução, ou seja, Deus entrará com providência quando o próprio Deus permitir que coisas terríveis aconteçam, mas Ele mesmo fará o melhor acontecer. Eu poderia citar o exemplo mesmo aqui de Abraão, eu poderia citar o exemplo de Jó, eu poderia citar o exemplo de Paulo e Silas, eu poderia citar o exemplo de tantos outros, de Daniel na cova dos leões, eu poderia citar o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou
seja, qual foi a providência? Era algo que estava fadado para acontecer com Daniel, ser morto pelos leões famintos. Deus entra com providência e não permite que os leões o comam. Era algo iminente, ser jogado numa fornalha 7 vezes mais aquecida, mas ao contrário disso, a providência de Deus vem com o próprio Senhor Jesus dentro daquela fornalha, porque o rei fala assim: vejo um semelhante ao Filho dos deuses. Então entendamos que a providência de Deus só acontecerá quando Ele mesmo permitir situações que a gente não vai conseguir sair, mas que Ele mesmo vai enviar a providência. Amém, queridos? Em que circunstância Deus vai entrar com providência? Quando eu e você estivermos no centro da sua vontade, ou seja, quando nós fizermos exatamente aquilo que Deus quer. O maior exemplo que nós podemos ter, e eu não vejo outro exemplo humano que é o exemplo do Senhor Jesus. Sim, porque Ele se fez carne. Então Ele, no centro da vontade do Pai, foi até o final. E é claro, entendeu que não poderia abandonar. E eu quero que você entenda uma coisa. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você irá até o final. E você não vai abandonar, porque o Senhor vai entrar com providência, sim, naquilo que for necessário para a tua vida. Entenda, Deus não te deixará só, não te abandonará, não deixará você confuso, porque Ele está no controle de toda a situação. Você pode glorificar Deus por isso? Aleluia! Terceiro e último, quando eu e você somos atacados com mentiras. Queridos, mentiras que às vezes podem ser feitas para nos levar à morte, mas a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer. Aí há uma providência clara de Deus. Ou seja, vamos ao português bem claro, todas as vezes que estão tentando armar contra a minha vida, contra a tua vida, através de mentiras, através de situações que você sequer esteve ou sequer fez, ou seja, tudo que forjarem contra você, Deus não vai deixar prevalecer, porque Deus é Deus de providência, Ele vai providenciar a verdade. Esta é a verdade que vai prevalecer, porque nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Então Deus vai colocar muita coisa na vida de muita gente que me assiste agora no seu devido lugar. A verdade vai prevalecer e Deus entrará com providência para a tua vida. Você pode crer nisso em nome do Senhor Jesus. Se você chegou até aqui, você deve estar assistindo. Por favor, vamos crescer na presença de Deus. Vamos fazer esse canal crescer para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, acompanhe nossos vídeos em nome de Jesus. Eu quero terminar com uma afirmação muito clara para mim e para você. Deus nos capacitou para nós lutarmos e para nós vencermos. Deus nos dará forças. Deus nos usará com autoridade. Então, o que for para a gente fazer, nós vamos fazer porque o Senhor nos capacitará. E o que for para o Senhor fazer, pode ter certeza, Ele fará. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê vida, graça e saúde. E que você entenda que tanto Deus entrando com providência ou não, Ele sempre estará no controle das nossas vidas. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o teu like abençoado. Não se esqueça de colocar o teu comentário. Comenta, por favor, o que você acha acerca do assunto. E, é claro, compartilhe esta mensagem. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Até a próxima mensagem. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Tchau, gente.